Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao podcast Mais do que Finanças. Eu sou Márcio Ribeiro, é um prazer ter você aqui. Hoje no episódio 49, para você empresário, empreendedor, você que quer melhorar a sua cognição, entender um pouco mais sobre como você performar melhor aí com o seu cérebro, usar aí algumas ferramentas. Então o convidado hoje é uma pessoa bem especial que vai trazer um pouco da história dele como empreendedor, vai contar um pouco da história e também de um método aí que pode ajudar você a ter melhores resultados, tanto para quem empreende, tanto para adolescentes que querem aí ter mais resultado aí na vida profissional, né? Então eu vou apresentar o nosso convidado, Nilson Moura, seja bem-vindo aqui. Você que é diretor aqui do Supera Jundiaí, né, na Vila Arens. Isso. Seja bem-vindo, conta um pouco quem é você, um pouco da sua história, se apresenta aí para quem ainda não te conhece e daqui a pouco a gente começa a falar um pouco aí de empreendedorismo, do Supera, né, o que seria esse método, esse trabalho que vocês fazem e a gente vai seguindo aí na nossa jornada. Tudo bem, Seja Márcio? Bem-vindo. Obrigado pelo convite de participar aqui do podcast. Eu sou Nilson Moura, eu tenho hoje 63 anos, sou oriundo de São Paulo, capital, a vida inteira em São Paulo. Minto, a vida inteira não. Nascido em São Paulo, mas morei um período em Caraguatatuba, na casa dos meus avós, né, com os meus avós, depois que meus pais separaram, isso muito cedo, né? E lá eu acho até que eu aprendi um pouco de empreendedorismo ali naquele momento, né? Hoje a gente luta contra o trabalho infantil, porque a criança tem que estar na escola, né? Sim. Mas na época, para ajudar em casa, então a gente saía para vender pirulito, sorvete, cocada, né? Legal. Essas coisas na praia, né? Que era uma atividade que eu e meu irmão fazíamos para ajudar dentro de casa lá, né? Meu avô trabalhava na prefeitura lá, né? E minha avó era dona de casa. E na casa tinha lá 11 pessoas que moravam lá em Caraguatatuba. E então a gente ajudava lá, né, financeiramente, né? E à noite, meu avô, inclusive, ele era pipoqueiro. À noite ele fazia esse serviço na prefeitura durante o dia, à noite ele era pipoqueiro. E aí eu e meu irmão, a gente acompanhava ele ia na frente do cinema, depois ia para a praça lá em Caraguá, e a gente acompanhava ele nisso lá, né? Então, essa foi aí minha infância lá em Caraguá, né? E depois eu voltei para São Paulo. Aí então eu vivi a vida inteira em São Paulo e estou em Jundiaí há um ano. Que né? legal. Há um ano em Jundiaí, definitivamente há um mês em Jundiaí. Legal, né? Legal. Um ano empreendendo aqui, né? Que você já vai falar um pouco aí do que é o empreendimento. Isso, um ano empreendendo. Porque antes, Márcio, assim, eu sempre trabalhei como empregado registrado nas empresas, né, que eu trabalhei, né? Então, lá atrás, né, eu fiz Senai, fui gráfico, né? Então, eu fui contratado pela editora Abril, na época, a editora Abril Cultural, e fui fazer Senai e fui ser gráfico. Eu era montador de offset. Né? Inclusive, uma profissão que não existe mais. Né? Antes, você tinha todo um processo para chegar na impressão final de uma revista, por exemplo. Você tinha um processo que tinha umas 8 etapas. E hoje, do computador, você manda direto para a impressora. Né? Então, assim, inclusive no setor que eu trabalhei na Abril, eram 3 períodos, né? E o período que eu trabalhava era de manhã, das 8 às 14, e tinha umas 40, 50 pessoas, e à tarde mais um tanto, e à noite uns 30. Então nós estamos falando de uns 100 profissionais que hoje esse serviço não existe mais. A máquina foi lá e tomou conta, né? E, obviamente que facilitou e etc. Né? Sim. Eu estou falando isso não porque eu seja contra a tecnologia, muito pelo contrário, né? A gente tem que se adaptar. Exatamente. A ela, né? Tanto que a gente está nesse fluxo hoje aí de uma nova revolução tecnológica aí, né? A gente teve a Revolução Industrial e agora essa questão da tecnologia aí vindo com as inteligências artificiais aí, né? E como é que foi essa transição, então, você que tinha uma jornada aí de CLT, que trabalhava aí de carteira assinada, né? Para você começar a empreender? O que te motivou? O que te despertou nessa trajetória? Eu tive uma vida profissional toda CLT, né? Fui professor, fui bancário, trabalhei no Correio e minha carreira assim, mais longeva foi como bancário, como gerente de banco. E aí me aposentei, em 2017 me aposentei, né?
E me aposentei e eu tenho outras atividades, Márcio, assim, que elas são mais umas atividades não remuneradas, né? Mas porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estar sempre ativo. Legal. Né? E a pandemia, inclusive, ela me atrapalhou um pouco, ela me deixou parado em casa, o que me levou a um divórcio, inclusive, né? Por isso. E hoje eu estou num outro relacionamento com uma pessoa muito especial, que é a Claudete, né? Mas isso talvez tema para uma próxima conversa. Perfeito, né? Perfeito. E aí me aposentei em 2017 e parei e continuei com essas outras atividades que eu falei. Só para você saber rapidamente, eu sou... como eu trabalhei na Caixa Econômica Federal por quase 30 anos. E lá eu acabei militando na Federação dos Empregados e na Federação dos Gestores. A Caixa tem uma federação de gestores. Então, eu cheguei a ser presidente dessa federação, legal, etc. Hoje, uma das atividades que eu tenho, eu sou conselheiro deliberativo eleito pelos empregados, pelos participantes do fundo de pensão da Caixa, como conselheiro deliberativo. Né? Então, eu fui eleito e sou membro do conselho. Né? Bom, me aposentei, tinha essas atividades, me separei, encontrei a Claudete, né? E aí eu falei, pô, não dá para parar, né? Eu já tinha essa percepção, não dá para ficar parado. Eu não queria ficar em casa de chinelo e pijama, né, assistindo televisão, né? Eu falei, acho que eu pretendo fazer alguma coisa, que legal, né? E aí fazer alguma coisa assim, ter alguma coisa, né? E aí eu fui atrás disso e fui na Cacau Show, por exemplo, né? Fiz uma primeira etapa lá da Cacau Show, uma reunião, uma entrevista lá com um grupo de outras pessoas, inclusive. Mas eu saí de lá e falei assim, puxa, mas não é exatamente que eu quero vender chocolate. Adoro chocolate, inclusive, né? Mas, assim, o meu propósito não é esse. Talvez se eu tivesse um outro momento de vida, sim. Sim. Né? Mas depois de aposentado, talvez um outro propósito. E aí o Supera uma amiga, há uns 9 anos atrás, eu creio, ela estudou no Supera, ela fez o curso do Supera. Né? Ela fez o curso do Supera e na época ela falou, Nilson, olha, é um curso bacana, tal, e você que fala de empreender, acho que é uma franquia, né? E há uma possibilidade. E aquilo ficou na minha cabeça e eu fiquei pensando aquilo por muito tempo, tal. E aí quando eu resolvi, falei, puxa vida, né? O Supera me parece ser interessante. Entrei lá no site, fiz uma inscrição lá, não lembro bem como é que era, mas fiz uma inscrição, recebi uma ligação ou um WhatsApp, eu não lembro bem, e alguém marcando comigo uma entrevista online. Legal. Uma primeira entrevista online. Nessa entrevista online, a gente conversando, ele falou assim, a possibilidade de assumir, etc., onde você quer assumir? Né? Eu falei, São Paulo, né? Sou de São Paulo, eu sou da Zona Oeste, a vida inteira em São Paulo, na Zona Oeste. Ele falou, mas a capital não tem espaço, né? Eu falei, então talvez um município da Grande São Paulo, da região metropolitana, Barueri, Carapicuíba, Osasco, essa região oeste. Ele falou, nós temos uma possibilidade em Várzea Paulista. Né? Eu falei, Várzea, e aí os moradores de Várzea que me perdoem, assim, me soou estranho o nome Várzea, né? Você imagina já aquele campo de futebol todo ralado, né? Assim, né? Só grama nas 4 pontas, tal, né? E eu falei, e Campo Limpo Paulista? Eu falei, Campo Limpo a gente tem a possibilidade. Eu falei, tá bom. E marquei uma entrevista no franqueador do Supera, que fica em São José dos Campos. Tá. Né? E depois eu quero falar um pouquinho da história de onde surgiu o Supera. Perfeito, pode falar. Mas eu vou continuar aqui na... E aí marquei essa entrevista, fui com a Claudete nesse dia lá, em janeiro de 2022, né? Para conhecer o método, para falar sobre empreender, para adquirir a franquia. Chegando lá, estava lá meu nome como Várzea Paulista, Várzea Paulista que chama.
Não, mas a cidade aqui chama Várzea Paulista, isso, né? Isso, Várzea Paulista e Campo Limpo Paulista. E Campo Limpo Paulista, isso. Ainda estava reservado para mim Várzea. Tá. Né? Aí cheguei, fiz a entrevista lá com a pessoa, nós e a Claudete fizemos uma entrevista, conversando e tal, e aí falei, não, eu preferia Campo Limpo. Ah, não, tudo bem, Campo Limpo. Tal, e ficou de ser Campo Limpo. E ali mesmo, naquele dia, nós passamos, acho que umas 3 ou 4 horas conversando lá com a pessoa lá, a Vanessa, o nome dela. E ali mesmo eu já fechei. Falei, não, beleza, eu vou fechar. Que legal. Fechar. Foi bem apresentado ali. Foi bem apresentado. Você gostou do projeto? Gostei do projeto e eu tenho um pouco dessa coisa de ser meio impulsivo, né? Falei, não, eu vou ficar com isso aqui assim. Só me fala aí como que eu faço para fazer o pagamento e tal. Ela falou, não, você vai dar uma entrada assim e tal. Ah, beleza. Né? No dia seguinte fiz lá um Pix. Né? Beleza, e Campo Limpo Paulista. Aí fui para... Peguei já, né, a documentação que era necessária, quais são os procedimentos para montar a franquia. E eu e a Claudete fomos para Campo Limpo. E chegando lá, vamos achar um espaço para alugar. Aí olhamos diversos espaços e aí vimos um local que tinha sido uma escola de inglês. E também tinha sido um pet e uma escola de inglês. Mas era bem montadinho e tal. Falei, poxa, isso aqui acho que é legal, hein, Claudete? É legal mesmo e tal. Fiz uma proposta de aluguel. Joguei uma proposta lá para baixo, que ia ter que fazer uma reforma razoável. E fiz uma proposta e mandei para o proprietário lá. Marquei um dia com ele, fomos lá, olhamos, tal, gostamos. Mandei uma proposta para ele por e-mail ou por WhatsApp. Beleza. E aí, esse mesmo tempo, nós combinamos, eu e a Claudete, vamos dar uma passeada na região para saber como que é o Supera. Vamos fazer um network e entender como é que é isso aí, como que funciona a escola. E aí, de Campo Limpo, eu estava em Campo Limpo e viemos para Jundiaí, porque era o mais próximo, né? Chegamos até em São Paulo, numa unidade de São Paulo também, no Alto da Lapa. E aí eu vim por dentro e passei por Várzea. Aí que eu descobri que Várzea não tinha nada a ver com aquela minha ideia de Várzea. Uma cidade bacana, tal, né? Aquela avenida principal lá, acho que chama... Eu sei que tem o nome de um bandeirante, aquela avenida principal de Várzea. Acho que é Raposo Tavares, não é Raposo Tavares, não. Mas é o nome do bandeirante. Bom, menos importa. E aí viemos, falei, pô, a cidade é bacana aqui em Várzea, né? Mas eu trabalhei na época do banco lá, é uma cidade bem, assim, um comércio muito bom, muito forte, assim. E me surpreendeu. É bem legal, cara. Até as regiões mais... Tem alguns bairros mais afastados, mais periféricos, assim, que... Cara, é um negócio surreal, assim. Você vê o comércio na rua ali, parece tipo São Paulo, assim, sabe? Tipo, galera bem ativa. Então, quando eu vim de Jundiaí pra lá, e, tipo assim, eu não conhecia, por mais que eu morasse em Itupeva, que é uma cidade vizinha daqui, não tinha muito esse contato. Cheguei lá, tipo, foi bem assim também, você fica surpreso com a atividade do comércio, das pessoas, assim, é bem legal. E é uma cidade bem organizada, né? Até depois conversando com uma pessoa aqui, falou que o poder público lá tem uma ação forte na cidade, por isso que a cidade está indo bem daquele jeito. Bom, atravessamos Várzea e entramos aqui em Jundiaí. Em Jundiaí tem 2 unidades, fui na primeira unidade, conversei com a proprietária, etc. Tal. E aí viemos para Vilares e conversamos com a proprietária aqui também à época, né? A unidade aqui abriu em março de 2021, bem na pandemia lá. Aí batemos um papo com ela, ela mostrou a escola, etc. e tal. Bacana, e fomos embora. Passado mais ou menos uma semana, ela mandou uma mensagem para a Claudete, falando assim, não sei se ela mandou uma mensagem ou ligou, falando, vocês estão querendo pegar uma unidade do Supera e eu estou aqui querendo, talvez, repassar a minha. Tá um problema lá com a mãe, de doença e tal, e eu não estou dando muita conta. Aí a Claudete me falou, falei, pô, vamos lá, né? Vamos lá conversar com ela.
Aí viemos para cá em março de 22, que foi quando a gente tinha acabado de visitá-la e, sei lá, 15 dias depois desse primeiro contato dela, voltamos. Conversei com ela, ela fez uma proposta, saímos dali para pensar, né? E falei, Claudete, acho que o negócio aí é legal, hein? Tá montado, já tem alguns alunos, tá no jeitinho, tudo mais. Acho que a gente vai começar lá do zero, lá em Campo Limpo, vai ter que montar, vai ter que negociar esse aluguel, porque aquela proposta que eu te falei, que eu fiz de aluguel, o cara falou assim, tipo, você tá louco essa proposta aí? Eu falei, então tá bom, se eu tô louco, manda uma contraproposta aí, né? No meio aí, pelo menos, né? Vamos ver, né? Aquela coisa de negociador, né? Sim, Bancário, sim. né? Tipo, eu jogo lá embaixo, né? E ver que onde a gente chega. Que dá, né? Não, eu já tenho, né? Tipo não, já tenho, é mais ou menos isso, né? Tá. Eu não sou tão bom assim na negociação, mas a Claudete é melhor ainda assim. Tanto que ela cuida do comercial lá, depois eu até falo disso. E aí ela fez a proposta e tal, eu falei, tá bom, então voltamos, falou assim, acho que vamos pegar isso aí, hein? Aí entrei em contato com ela, falei, eu estou com interesse em assumir a sua unidade, sim, né? Aí precisamos fazer os trâmites legais junto ao franqueador, né? E também os trâmites legais de abrir empresa, etc. Ela já tinha um contador, falamos com o franqueador, beleza, tranquilo, sem estresse, pode fazer o repasse, né? E aí, no dia 1º de abril de 2022, e não é mentira, Márcio. Isso que eu estava já aqui já. 1º de abril de 2022, nós assumimos a escola. Legal. Eu só esqueci de dizer nesse tempo assim que a escola, assim, ela é minha e da minha filha. Só que a minha filha, ela trabalha com outro ramo, ela é estilista de moda, trabalha na Marisa, em São Paulo e tal. Então, ela está com um nome na empresa. Né? Bom, e aí, então, assumimos a escola, dia 1º de abril de 2022. A ex-proprietária ficou com a gente um período, aquele, né? Sim, repasse, passando bastão ali, passando né? bastão. A escola, à época, tinha 40 alunos, né? Aí eu convidei a Claudete para ser minha comercial, porque eu brinco com a Claudete o seguinte, a Claudete também veio de banco, ela também veio da Caixa. Legal. E a Claudete vendia capitalização na Caixa. Você é de banco. Cara, se... Fala aí. Se você consegue vender capitalização, você vende qualquer coisa. Qualquer coisa. Bem isso. Qualquer coisa. Cara, exatamente o que eu disse para ela. Eu falei, Cláudio, como você vende a capitalização no banco, você vende qualquer coisa. Então você. Mas isso é um ponto até, depois a gente pode fazer um paralelo daqui a pouco sobre isso. O quanto que o mercado bancário, né, ele virou realmente muito mais um viés comercial do que um viés gerencial mesmo, né? Muito mais. Então, assim, enfim, né? Mas isso, para quem é o profissional que está ali e sabe aproveitar essas oportunidades, tem uma baita de uma escola, né? Eu acho. Assim... De conseguir, tipo, entender como fazer um processo de venda. Tanto que eu fiz um post, acho que domingo, eu acho que foi isso, falando sobre a minha experiência no banco que eu trabalhei, né? E aí... tipo assim, óbvio, como eu saí porque os meus valores não eram tão compatíveis mais com os do banco, eu já estava querendo trabalhar do outro lado ali, protegendo o cliente, fazendo as negociações com o cliente, gerando aí um fluxo, né? Mas uma das coisas que eu olho e eu acho muito legal assim dos bancos é a forma como eles fazem gestão, porque ninguém tem lucro bilionário se não for, é óbvio, todo mundo vai falar juros abusivos, blá blá blá, mas não é só isso. Porque tem muita empresa que tem margem tão boa quanto de um banco, mas não tem o resultado de um banco. Sim. Por quê? Porque eles fazem gestão. Desde o papel que você está imprimindo ali, eles têm a noção de quanto que sai, qual que é a linha. E uma organização ali, principalmente comercial, né? Tem uma organização comercial muito forte. E aí talvez a gente pode falar um pouco disso aí daqui a pouco. Mas me fala um negócio. Qual foi o seu despertar para olhar para uma franquia ao invés de, tipo assim, tá bom, eu vou pegar aquilo que alguma vontade que eu tenho, alguma aptidão e iniciar um negócio do zero. Então, essa é uma dúvida de pessoas que querem, sei lá, alguém que saiu da empresa, está com dinheiro ali, quer começar um negócio, alguém que pensa em empreender, mas não sabe o que ainda, talvez você contar um pouco o relato aí de quem esteve nesse papel, né, de
beleza, tô parado, quero recomeçar aí uma jornada e por onde eu começo? Talvez você se perguntou isso, né? Sim, o que fazer, sim. como fazer, né? E o que veio, por que uma franquia? Então fala um pouco sobre isso, que eu acredito que isso vai agregar bastante para quem está acompanhando a gente. Para te responder isso, eu vou fazer uma pergunta. Gerente de banco, quase 30 anos. Sai do banco, vai querer ser o quê? Vai querer provavelmente ser bancário. Vai querer ser coach. Coach? Coach que é tudo... Tá, sim, né? sim. Assim, nada contra os coaches, mas meio que banalizou isso, sim, né? Sim. Até converso com pessoas que trabalham com isso seriamente. Sim, né, que conheço alguns também. Esse negócio meio que banalizou, né? E eu achei que, assim, minha experiência de banco, liderança, gestor, eu também fui instrutor na Caixa, né, interno. Assim, eu vou nessa... Só que... O que faz que nem eu, né? Eu saí e virei consultor, né? Então você virou consultor. Dentro de uma área próxima ali, né? Enfim, né? Tipo sabe o que é legal? A definição de consultor mais legal que eu acho? Para que serve o consultor? Só para dar palpite. Mais exatamente. Nada. Dar um pitaco ali. Para dar os pitacos e tal, mas serve para isso. Mas então, aí eu pensei assim, eu queria fazer alguma coisa nesse nível. Eu vou aproveitar esse conhecimento que você até falou agora há pouco, dessa riqueza que é o banco, né? E fazer dali, tirar alguma coisa disso. E não funcionou muito, não. Assim, faltou um apoio, sei lá. E aí a pergunta que você fez sobre a franquia tem exatamente isso, ela tem esse apoio. Legal. Né? Mas esse é o ponto, porque assim, um exemplo, eu já conversei com vários ex-bancários, né, assim, da minha época, acho que da época que eu trabalhei no banco tem essa questão da rotatividade, né, principalmente, talvez banco público não, mas banco privado é muito normal ali, a gente olhava as fotos dos churrascos, assim, de final de ano ali, e aí você olha assim, uma lembrança no Facebook de 2000x lá, aí você fala, nossa, dessa galera, quem que tá no banco ainda? Tipo, você conta nos dedos, é uma foto com 30 pessoas, talvez 2, 3 ainda estão no banco. E aí qual que é o ponto? Porque o bancário, ele só sabe fazer o processo de bancário. É difícil você sair, a não ser que você vai trabalhar em uma área muito parecida, tipo, sei lá, o cara vendia capitalização no banco, aí ele vai trabalhar com venda de seguros, previdência, ou vai trabalhar numa área de investimento ali com comercial, que ainda são áreas parecidas. Mas fora isso, tipo, que nem o cara trabalhou no banco, aí às vezes fala, eu sou financeiro. Mas não é igual você ser um financeiro de uma empresa com o financeiro, mesmo que o cara trabalhava na tesouraria do banco, por exemplo. Não é nada parecido, porque são situações diferentes. Então, ou o cara tem esse tino comercial para conseguir continuar fazendo vendas de outras coisas, ou ele vai ter que se reinventar. E aí, legal que você teve essa busca desse apoio. Interessante. Isso, porque assim, é bem isso que você falou. Essa parte comercial, essa parte de gestão que você aprende no banco e você aprende no dia a dia do banco, né? O relacionamento com o cliente, né? Tudo isso é o que você traz de bagagem e você não tem uma caixinha que você fala assim, ó, tá lá, esse meu conhecimento tá lá. Ele está e você não percebe que ele está. Né? Diferente, como você falou, um tesoureiro ou um caixa, ele é um serviço operacional que ele tem. Só que quando ele vai para fora... Exatamente, não tem como replicar isso. Não tem, até se ele for, vamos imaginar, ele foi caixa no banco, vai ser caixa no supermercado. O salário é muito menor. Exatamente. Né? Então, não tem... Ele vai ter um descompasso ali absurdo na carreira. Né? Mas aí, por que uma franquia? Né? Porque, assim, tem um suporte que a franquia te dá que se você começar um negócio do zero, assim, é muito sozinho, né? Já toda posição de liderança é sozinha, né? Sim, perfeito. Né? Eu até brinco, o que se fala numa reunião de papas? Não se fala, porque só tem um papa. A gente tinha 2 há pouco tempo, né? Porque o Ratzenberg ele tinha renunciado ao papado, mas... Mas quem manda é o atual. Né? Só que assim, eu falo isso brincando, mas assim... É o nível mais sozinho que tem, é um papa. Não tem com ninguém para ele dividir. Agora, vou dividir com quem? No banco ainda você divide um pouco lá com outro gerente. Mas essa posição de liderança ela é muito sozinha. E aí você empreender e montar um negócio e que tenha propósito. Isso acho que é importante também, Márcio. Legal. Tipo assim, o que você vai montar que tenha propósito? Um bar para vender cerveja? Eu gosto de cerveja. Vou vender cerveja? Entendeu? Falta alguma coisa aí. E a franquia ela te dá esse suporte. Né? Então você tem lá
um sistema de computador lá, né, um sistema operacional que já te tira um lado, né? Você trabalha isso que você falou, né? Sim. Só As que consultorias, eu pego um empreendedor que começou sozinho, que às vezes ele tá não profissional, né? Então o que ele faz? Ele faz muito bem, sei lá, um cara que é um torneiro mecânico, aposentou, começou ali a trabalhar, às vezes para a própria empresa que aposentou. Uhum. Quando ele vê, ele tem já ali uma empresa de ferramenta. Ele tá com uma usinagem ali e ele não tem a gestão do empreendedorismo. Isso. Ele não sabe fazer contas a pagar e receber bem feito, ele não tem controle, ele não tem gestão. E aí o que acontece? Muitas vezes essa falta de... E às vezes são empresas que faturam 100 mil, 200 mil, 300 mil reais, só que com uma gestão assim de só pagar boleto. O cara não consegue saber, tipo assim, se tá dando lucro, onde ele ganha dinheiro, onde ele gasta muito tempo. Um fluxo de caixa, ele não sabe. Exatamente. Né? E aí onde é o problema, porque às vezes quando tá tempos de vacas gordas, né? Ninguém tá vê, ok, né? Beleza. Só que essa parte que era pra ele tá melhor, porque onde ele tá com gordura, ele poderia estar estocando essa gordura. Isso. E aí o que ele tá fazendo? Queimando ela com besteira. Aí na hora que é o tempo da vaca magra, aí passa fome, porque eu não estoquei a gordura, eu vou ter essas dificuldades. Então, quando eu chego, a maioria das vezes é para arrumar o que tá errado, porque o cara não conseguiu ter uma clareza, tipo assim, eu preciso de uma ajuda agora, quando tá bom, mas eu tô perdendo o controle aqui, não tenho essa noção, me dá clareza, que aí você consegue ter menos dores para ajustar o fluxo. Quando já tá numa fase mais debilitada, tem que cortar mais na carne, tem que fazer mais sacrifício. Então, mas muitas vezes o empreendedor não tem essa visão. Isso. Legal que quem busca um modelo de franquia é já para ter esse modelo de visão, porque o cara lá atrás já, provavelmente o franqueador ali, passou por uma jornada de aprendizado. Comeu uma grama lá atrás, né? Exatamente. Então ele já bateu cabeça e aí entrega um processo mais ajustado. Mais ajustado, E aquilo, né, Márcio? Você falou, né? Assim, às vezes a pessoa vai empreender e ela mistura a conta pessoa física com a PJ, faz uma confusão, então ele paga a conta de luz com a PJ, de casa com a PJ, almoça com o cartão da empresa e compra um negócio para a empresa e paga com o dinheiro dele, então faz uma confusão. Passa no cartão de crédito pessoal e tal, isso, né? Mas então, acho que o grande lance, para mim, né, assim, outras pessoas provavelmente tem uma outra forma de ver. Sim. Eu sinto eu sou da baby boomer, sou da geração, eu nasci nos anos 60, nasci em 1960, na verdade, né? Então, assim, eu trabalhei a vida inteira de carteira assinada, então, assim, eu sou de uma geração da segurança, tem que ter segurança, sim, né? Sim. Acho até que empreender na minha geração ela não é uma coisa tão constante, tão natural, né? Por isso, então, a franquia para mim é interessante, que aí ela me dá pelo menos uma sensação de segurança. Vamos pensar assim. Perfeito. Tá? Porque assim, uma das coisas, eu já atendi alguns, óbvio não do Supera, não vou falar da franquia que eu não conheço, mas alguns clientes que não tiveram esse apoio que foi vendido lá atrás. Então, assim, para quem tá começando e quer ver, minha dica aí para você faz uma análise bem profunda, como ele fez. Ele foi em unidades, conversou com as pessoas, entendeu, já tinha uma experiência de vida, né, de entender ali para poder escolher um negócio legal. Porque qual que é o ponto? Às vezes tem muita franquia que não entrega o que vende, né? Então, assim, já tive em franquia que o modelo ali não era... Tipo assim, em algumas unidades funcionava muito bem, mas não era, tipo... Vamos supor, não era da quantidade também do Supera, que tem 300 unidades, então que já é mais consolidado, né? Mas às vezes o cara começou lá com 5 unidades, aí tipo, 2 tá indo bem, 3 não. Só que na hora de vender ele mostra as 2 boas, né? Então aí é o problema, que o cara monta numa cidade onde não tem essa aceitação, o ponto às vezes não funciona, e aí não dá muito legal. Mas o modelo que quando tem o suporte e o acompanhamento é fantástico. Né? Você pode usar e tem essa segurança que você trouxe mesmo, de tipo... Por exemplo, Márcio, assim, a gente tem lá, né? Você tem um diretor responsável pela toda a parte de gestão. Aí você tem uma diretoria comercial, né? A diretoria comercial dividida lá em vários gestores abaixo vários gestores, abaixo do diretor, que cuidam de uma quantidade de unidades,
né? Então, dando suporte ali, né? Conversando, perguntando, provocando, né? Porque, como todo negócio, você tem que ter resultado. E tem dificuldades também, porque às vezes, por mais que, por exemplo, o modelo é consolidado, funciona, já está aí há muito tempo, só que para quem começa, mesmo que vai abrir uma unidade, ou pega uma unidade já em formação, como você já pegou ali formada, né? Tem desafios do dia a dia. Por exemplo, desafio de num mês não tá bom, aí você precisa dar uma chacoalhada ali para buscar mais cliente. Às vezes alguma alguma coisa que acontece no dia a dia ali, algum imprevisto, que tem um custo extra ali que pode apertar o fluxo, né? Então, ter esse suporte. Isso, ter um suporte para a pessoa falar, tipo, beleza, ó, tá. Toda vez que acontece isso, a estratégia melhor é essa aqui, porque a gente já validou isso, faz para ver. Aí você faz, dá certo, você fala, pô, que legal, cara, tá funcionando, vamos seguir. E acho que tem uma coisa muito legal assim na vida, né, que a gente está sempre aprendendo, né, Márcio? Assim, não tem ninguém formado, né? Eu gosto sempre de dar um exemplo assim que Oscar Niemeyer morreu com 104 anos e não sabia tudo e tinha projetos para o futuro, o que é mais legal ainda, tinha mais projetos para o futuro. Mas assim, ninguém... eu sei tudo. Não sabe nada. Jamais. Não sabe nada, né? A gente aprende com as crianças, aprende com os idosos, aprende com os adolescentes, aprende com todo mundo. A gente aprende com todo mundo. Mas voltando aí, então, na questão da franquia, então é essa questão da segurança, tá? Aí eu queria falar também, Márcio, assim, da forma que eu comecei a trabalhar. Não sei se eu posso falar isso já. Manda bala. E aí, quando eu vim para Jundiaí, então, Jundiaí nós chegamos em Jundiaí em março, né, de 2021, assumimos de fato dia 1º de abril de 2021, e vindo para cá, então eu sou um estrangeiro em Jundiaí, né, cheguei de São Paulo, né. Jundiaí é uma cidade grande, uma cidade... É um polo, né, dessa região toda, mas eu sou desconhecido aqui. Eu tenho que ser conhecido. E como eu falei, peguei uma escola com 40 alunos. Aí eu falei, bom, qual é o lance aqui? Eu tenho que ir para a Associação Comercial de Jundiaí, porque lá estão os empresários. E a Associação Comercial, ela tem as associações comerciais, né, dos municípios, elas têm relacionamento, network. Eu tenho que fazer isso aí, conhecer essas pessoas aí. Conhecer gente, precisa conhecer gente aí. Né? Peguei uma escola com 40 alunos. Né? E aí fui para a associação. Fui um dia lá para a associação, eu cheguei a falar com uma pessoa lá, e um dia eu fui lá, e aí fiquei sócio, e aí me ofereceram lá fazer parte de um grupo de network que eu comecei a fazer e estou até hoje. Exatamente isso, assim, chegar, ser conhecido, né? Para que essas pessoas possam me indicar também. Né? Conhecer um pouco o trabalho e poder indicar. Legal. Isso. Eu já saio com um passo na frente quando eu estou com uma franquia. Quero dizer o seguinte, apesar de eu ser estrangeiro, mas eu tenho um nome por trás, uma franquia. Se eu chegasse aqui com um negócio novo e sendo de São Paulo, talvez eu tivesse até mais dificuldade. Sim. A franquia me abre esse espaço. Né? Porque também ela tem uma vida própria. Sim, né, da franquia. Uma marca, né? Uma marca forte, consolidada, tal. Então foi esse meu primeiro ação aqui. Legal. Né? E aí também fazer parcerias com algumas outras empresários, outras escolas de dança, por exemplo. Domingo a gente estava até a Labela Arte, uma escola de dança aqui, estava fazendo um evento de dança, tal, a gente patrocinou um pedaço lá, tal, né? Nós contratamos uma pessoa de marketing orgânico aqui da cidade, que conhece aqui, e assim por diante, entendeu? Então foi assim que para a gente começar a ser conhecido aí. Legal. Mas como eu te falei, nós pegamos uma escola com 40 alunos, então temos que crescer. E aí chegamos agora em junho, fechamos junho com 101 alunos. Que legal, meu. Então nós mais do que dobramos a quantidade de alunos da escola. Que né? legal. Que foi para nós assim uma coisa bem positiva. Feito, né? Tipo, feito. Chegar
no curto espaço de tempo aí ter um trabalho, assim, e ainda é essa dificuldade, né? Quando você é nativo da cidade ali, às vezes é mais fácil porque você já tem uma rede de relacionamento e tal. Então existe esse desbravar aí também. Isso. Que legal, que legal. E você trouxe 3 pontos que eu quero compartilhar aqui, que é essa visão empresária, né? Tipo assim, de buscar pessoas para fazer esse networking, saber que a indicação é o melhor marketing que tem, né? Então, assim, a gente pode ter hoje as redes sociais, internet, inteligência artificial, que faz aí quase todo o nosso trabalho, vamos dizer assim. Mas nada é tão humano quanto o contato humano, né? Então, nada que humanize isso e uma indicação ela tem um peso de, sei lá, 200% aí do que um contato frio, né? E legal essa questão de você entender que ramificando mesmo, buscando novas parcerias aí, outras frentes, para conseguir crescer. Muito bom. Então, já fica aí um insight para você, empresário, empreendedor, que tá começando a pensar assim, ó, pô, o que eu faço no meu negócio para crescer, para vender mais? A Gabi fala muito isso, a minha esposa, né? Você, para vender, primeiro precisa se vender, né? Então, muitas vezes lá no grupo de network, você se vende, se apresenta, fala um pouco da sua história. E aí fala do negócio, né? Então, tipo, a pessoa compra você, a marca, e aí depois ela vai comprar o seu produto, né? Então, e é constante, né? É constante, assim, as reuniões do grupo de network são uma vez por semana, toda terça-feira de manhã. Sim. Estamos lá e eu faço a apresentação para aquele grupo sempre. Sempre tem convidados também, mas eu sempre faço a apresentação. É aquele negócio, eu estou sempre me vendendo lá. E treinando também, né? Porque eu cheguei a participar numa rodada da Associação Comercial, foi até num shopping um tempo, que era bem grande, assim, tipo, eram várias mesas, assim, rodada de negócios, e aí, assim, a cada, sei lá, X minutos, eu não lembro. Você trocava de mesa? Você trocava, e você tinha que fazer o pitch ali em várias mesas. Então, chega uma hora no final do dia que você já tá assim, meu Deus, eu já não aguento mais falar meu nome, que eu faço, e o meu negócio. Só que, assim, você começa a ficar tão ágil naquilo que você tá fazendo, porque a primeira vez você é meio travado, meio murcho, né? Você não sabe falar direito. Na última, você já tá, tipo, calejado, você já consegue falar. Então, essa prática é importante também para o empresário. Porque muitas vezes, eu trouxe outros convidados aqui para falar de vendas especificamente, né? E existe ainda na cabeça do empreendedor essa dificuldade de, tipo assim, como me vender, falar do meu negócio, sem ser vendedor ou ter esse trauma aí de que venda é ruim, ter meta. Não sei você, mas quando eu saí do banco, eu saí meio traumatizado com esse negócio de meta, Muito. E assim, eu ia para as visitas meio que, tipo, eu vou apresentar a consultoria, mas, putz, cara, eu não queria vender. Puta cagada, né? Como é que eu vou apresentar o meu trabalho e não vou vender? Não vai vender. Então, assim, eu vou fazer amizade com o cara. Óbvio, a amizade é importante, mas o negócio fechado, que eu vou ajudar o cara, é muito mais satisfatório no final das contas. E aí, até essa virada de chave, assim, eu sempre também trabalhei com comercial, mas ressignificar esse processo do banco lá, que era bem dolorido também de meta, de cobrança, e entender que, tá bom, beleza, se no banco na época o modelo... Talvez eram algumas vendas que eu não tinha tanto propósito, não acreditava tanto no negócio. No final, mas no começo eu até acreditava. O meu negócio é outra coisa, tem outro propósito por trás. Como você falou, você aceitou entrar na franquia porque você entendeu o propósito da empresa, da marca e esse diferencial. Fala um pouco o que é o Supera. Então, para quem está assistindo, a gente não conhece ainda. Tá bom. Assim como eu conheci um pouco por conta da Gabi, né? Que minha esposa conheceu vocês lá e começou a fazer. Ela adora. Fã de carteirinha aí do método, né? Então, às vezes eu vejo ela fazendo os exercícios lá, fico curioso. Mas fala pra galera o que é. Talvez você pode contar um pouco da história, né? E também para quem que é. Eu acho que essa dúvida é bem importante. Só fazer um parênteses antes de falar disso. Você falou de banco, meta, né? Eu saí do banco assim, muito traumatizado com essa coisa de resultado. Banco é aquela coisa, né? Não existe o melhor vendedor de ontem, né? O cara bateu a meta ontem, hoje a meta está lá batendo de novo, exatamente, né? E quando você vai para um negócio seu, você tem que fazer o resultado porque é para você, né? Para você, aquelas pessoas que estão envolvidas com você. É mais light, sabe? Assim, o resultado ele flui, né? Eu sempre acreditei
que o resultado ele acontece com as pessoas. Perfeito, Né? Eu trabalhei com pessoas no banco e vim para o Supera porque ele mexe com as pessoas. Legal. Né? E então o resultado ele vem das pessoas, né? E aquela coisa do banco eu adorava, Márcio, no banco era quando fazia processo habitacional, que eu tinha meta de processo habitacional, mas você estava realizando um sonho. Eu também compartilho disso. Tipo assim, por mais que o banco que eu trabalhei ele era bem agressivo com vários produtos, mas, assim, alguns eu até deixava meio de lado porque não compactuava tanto com aquele produto, mas outros eu achava muito legal essa participação, que nem teve um episódio que veio o Danilo aqui falando de consórcio. Cara, consórcio muitas vezes no banco era meio moeda de troca, né? A gente até comentou que é um produto meio queimado no mercado por conta disso, que o gerente falava, me ajuda aí, me ajuda a bater a meta. E é um tremendo produto, né? Eu acho. Então, assim, mas quando é bem alocado, de uma forma bem objetiva ali, cara, funciona, a pessoa tem ali a realização, às vezes ele não conseguia com outro meio, então ele tem essa opção. Tem várias formas, né? Então, assim, o banco não é tão ruim, vamos dizer assim. Não. Ele tem, claro, que às vezes uns excessos aí por estar focado no comercial, mas ele tem uma função social dele. Cabe ao cliente ter um conhecimento ali para entender o produto que ele vai contratar, saber as condições e fazer o melhor para ele, né? Então, quando realiza um sonho é bem legal também, né? Não, muito legal. E assim, eu acho até que todos os produtos, se você for ver, tem por que existir, né? Uma previdência tem por que existir, uma capitalização tem por que existir, um seguro tem por que existir. O problema é a forma que é feito. É isso. Né? O excesso. Moeda de troca, que você falou, troca, né? Então, você vai levar um empréstimo, então isso aqui você vai levar um pacote aqui comigo, um seguro, não sei o que e tal. Mas não estamos aqui para falar mal de banco, não. Né? Não, vamos falar de coisa boa. Não faz mais hora da nossa vida. O Supera, ele nasceu com o nome do presidente Antônio Carlos. Tá? Ele, em 2006... Então, nós estamos falando aí de 16 anos, né? Eu já me perdi nas contas, 17, né? Agora, né? Porque quando a gente assumiu aqui, era 16. Então, o Antônio Carlos estava com, na época lá, o filho indo mal na escola, né? E ele estava preocupado com isso. Ele já conhecia um pouco do método de neurociência. Tem uma amiga dele que é neurocientista, que é pedagoga e etc. E ele com ela montaram um método em cima do ábaco, que eu até devia ter trazido um, né, para mostrar, mas tudo bem. E criaram um método ali para que o menino fosse melhor na escola. Aplicaram esse método nele. E aí que deu certo. Deu certo. E no final do ano o menino foi bem na escola, passou de ano, etc. e tal. E aí ele percebeu que tinha um negócio ali disruptivo e inovador. Né? Tipo, ninguém tem esse negócio aí. Né? E aí montou uma escola em São José dos Campos, que é onde fica a sede do Supera. Montou a escola e a escola, no linguajar aí mais popular, bombou. Né? E aí, depois dessa escola funcionar, ele falou, pô, dá para fazer uma franquia disso, né? E aí abriu a franquia. E aí começou a franquear o método, né? Hoje a franquia, como você falou, ela tem 300 unidades no Brasil, já transformou, e a gente chama transformar vidas, mais de 200 mil vidas no Brasil, né? Um número bem interessante. E o método, ele qual que é a pegada? Né? Primeiro, quem que é o público-alvo? Legal. Isso, crianças de 4 a 104 anos. Mas se o seu avô tiver 105, pode levar que a gente vai atender também. Meu avô tem 103. Então, tá quase lá. Quase. E assim, ele é voltado para todas as idades. E eu não estou falando isso aqui porque assim, não, qualquer um que vai lá faz o curso. Não. Tem toda uma metodologia, como eu falei, né? E inclusive quando eu falei do suporte,
tem lá uma diretora pedagógica lá, né? Uma diretora responsável pelo pedagógico do Supera Nacional. Legal. Né? Inclusive, a semana que vem vai ter o encontro dos gestores pedagógicos de todas as escolas, vão todos para São José dos Campos fazer a convenção lá. Né? Que legal. Então, nós temos, o Supera, ele tem 2 cursos, basicamente. Ele tem o principal, que é o chamado Ginástica para o Cérebro, que é crianças já alfabetizadas até a idade aí que for. Né? Crianças que na escola tá fora de foco, ter foco, atenção, que tem na déficit de atenção, né? Criatividade, né? Depois você tem adolescentes, né, de 16, 15, de 12, sei lá, até 16 anos, que também tem a mesma questão da escola, da déficit de atenção, TDAH, né? Depois você tem adultos, né? Adultos que estão no mercado de trabalho, né? Estão trabalhando aqui na escola. Nós temos turmas, nós temos 2 turmas à noite que atende esse pessoal que está no mercado de trabalho, que é a mesma coisa, quer ver o seu negócio, quer ver o seu trabalho melhorar, então nos procuraram, né? A Gabi está na turma de quinta-feira à noite. Né? Ela está lá com a gente, turma de quinta-feira à noite. Sábado também nós temos uma turma que mistura um pouco esse público aí adulto também que trabalha durante a semana e vai de sábado. Que legal, né? que legal. E Quais nós são temos os principais resultados assim que a pessoa consegue colher? Eu sei que não é uma fórmula mágica, que amanhã fui lá hoje, fiz uma aula, nossa, já estou... mas tem até porque pelo nome, né? Ginástica, eu acredito que ele tem que ter uma recorrência ali. Tem uma recorrência, poder isso. Só antes disso, então nós temos turmas de 60 a mais, 70 a mais, 80 a mais. Né? O público maior quantidade, o maior percentual é o público de 60 a mais para cima. Legal. Né? Mas nós temos bastante crianças também lá. Né? Agora, principalmente aquela pessoa, eu gosto muito de dizer isso, Márcio, aquela pessoa que parou de sua vida laboral. Falou assim, agora eu vou pôr pijama, chinelo e vou ficar em casa assistindo televisão. A pessoa não percebe, porque a deficiência cognitiva, ela vai devagarinho e você não percebe. Essa pessoa, ela está se matando aos poucos. Eu vou falar um termo aqui que eu acredito que não é o termo correto, mas assim, é como se fosse atrofiando, né? Atrofiando, o cognitivo da pessoa, né? Isso. Pô, cara, porque eu gosto de pensar que o cérebro, ele é tipo um músculo também, óbvio que não é um músculo, mas ele tem essa questão de quanto mais você trabalha ele, mais ele se desenvolve, mais vias ali ele tem para gerar rapidez, entendimento, pensamento, os pensamentos de forma mais organizada, né? Se você não trabalha esse cognitivo, por exemplo, com leitura, algum tipo de exercício, alguma coisa assim, você vai ficando mais debilitado, né? Isso, é isso mesmo. O cérebro ele é o principal órgão nosso. Sim. Consome mais energia, né? Um dos menores, né? Isso. E consome muita quantidade de energia muito grande. Só que ele é preguiçoso. Sim. Então a gente sempre dá a seguinte dica. Eu saio de casa para ir para o trabalho. Então todo dia eu faço o mesmo caminho. Então se você fechar o olho e não sei o quê... Ele automatiza. Automatizou. Começa a fazer caminhos diferentes. Se vai de carro ou vai a pé, você vai ter lá um ponto qualquer. Por exemplo, uma igreja. Meu trabalho é perto daquela igreja. Então, para eu chegar naquela igreja, eu vou sempre por aqui. Mas se eu for por aqui, talvez eu vá chegar nela também. Então, você pôs seu cérebro para funcionar. Legal. Você pôs ele para... Entendeu? E cada vez que você faz isso, você vai mudando, né? Você vai mudando, você vai provocando ele. Tem uma frase muito legal assim, não dê sossego para o seu cérebro. Ponha ele para trabalhar todo dia. E sabe como? Esses jogos que a gente vê, tipo palavra cruzada, tipo jogo da diferença, Itori, Sudoku, que tem muito em jornal, etc. Assim, põe o cérebro para trabalhar. Né? Sempre, não deixa ele sossegado. Porque ele é danado, ele vai se acomodar, entendeu? Então, faça coisas diferentes. Exemplos. Escova o dente com a mão esquerda.
Ele vai falar, pô, o que você está fazendo aí? O cérebro vai falar para você, o que você está fazendo aí? Tá estranho. Estou acostumado com esse negócio, não. Sim. Né? A Claudete gosta muito de falar, né? Corta o bife com a mão ao contrário. Eu falei esquerda pro destro, obviamente, sim. né? Com a mão ao contrário, mas ela brinca e fala, mas não faz no restaurante, vai que o bife voa no prato do outro ou no chão, faz em casa, né? Mas esse é muito legal. Eu fiz um curso de PNL e um instrutor estava comentando essa questão do que a gente vai automatizando as coisas, né? E aí ele falou pra gente fazer um exercício que a gente cria para tudo a gente vai criando um método, né? Então, beleza, eu tomo banho do mesmo jeito. Ele falou, presta atenção como você toma banho. Normalmente você gira a torneira com a mesma mão, você coloca uma parte do corpo primeiro na água, às vezes uns colocam o pé, outro vai com a cabeça, outro vai com o peito. E a ideia é você ter essa consciência, tipo, beleza, cara, eu não vou abrir com a esquerda, eu vou abrir com a direita, ao contrário, né? Então, assim, eu vou mudar um pouco o processo para forçar o cérebro. Legal isso aí, cara. Esses exercícios. Mas lá você faz algumas dentro da metodologia específica, né? A metodologia, ela tem... Nós trabalhamos com 6 ferramentas. As aulas, elas são sempre variadas. Novidade, variação e grau de desafio crescente. Legal. Porque a semana que vem você vai na aula, você vê essa semana, você tem que ser desafiado, mais desafiado que você foi a semana passada. Entendeu? Você vai tipo gamificando ou não? Não, mas tem que gerar significado para você. Legal. Né? Assim, por que eu estou vindo aqui? Né? Então, essa coisa aqui, ela está me evoluindo. Né? Então, a nossa ferramenta principal, que é o Abaco, que é uma calculadora chinesa, adaptada pelos japoneses, tudo vem lá do Oriente, né? Sim. Então, ele começa a fazer... É uma calculadora, então você faz contas com ela e você começa simples. E aí você vai crescendo. Então, você faz soma, você faz subtração, depois você passa para multiplicação, para divisão. E se você for evoluindo mais, potenciação, raiz quadrada, tudo isso nessa calculadorazinha mágica aí. Né? E faz você pensar o tempo todo. E concentração o tempo todo. O Abaco é assim, muita concentração. Até indico, assim, pessoas com estresse, fazer o Abaco é uma beleza. Você esquece de tudo que está acontecendo, que você está fazendo o Abaco ali. Entendeu? Eu vou compartilhar essa semana, a Gabi estava fazendo o exercício dela lá e ela começou a comemorar. O que aconteceu? Ela? Não, porque eu passei, agora eu tô na próxima fase, que as continhas mais difíceis aqui e tal. Eu falei, que legal. Então, tipo, tem esse desafio, alto desafio, né? De você enxergar ali, não, vou superar isso aqui. Que legal, cara, que legal. E aí, outras ferramentas, né? Jogos. Então, na sala de aula se usa muito jogos pedagógicos, né? De uma forma lúdica. Né? Para que sempre voltado para desenvolver. Né? Todos os jogos todas as ferramentas são para isso. Temos também o Super Online, que é um aplicativo que também tem tarefas e jogos dentro desse aplicativo para as pessoas fazerem. Os alunos assistem a aula e a professora depois passa lá a lição e vai embora com lição de casa. É muito legal, Márcio, você vê aqueles senhores de 80 anos, 70 anos chegando com materialzinho de escola, parando na hora do intervalo para tomar o lanche, tomar o café, comer a bolachinha. Né? É muito interessante. Então, assim, então, como eu falei, são 6 ferramentas que são aplicadas em sala de aula com o objetivo de fazer o desenvolvimento cognitivo. Né? Pessoas que têm histórico na família de Alzheimer. E isso é danado, porque o Alzheimer não tem cura. Pelo menos ainda a ciência não chegou nisso. E se tem histórico na família, ele pode ser hereditário. Então, o Supera ele não vai curar o Alzheimer, mas ele vai fazer com que você retarde a chegada desse Alzheimer. Legal. Por quê? Porque você vai pôr o seu cérebro para trabalhar, pôr o seu cérebro para trabalhar, pôr o seu cérebro para trabalhar. Entendeu? Deixando em movimento, né? Sempre em movimento. Eu esqueci de falar, Márcio, que eu falei que tem 2 tipos de curso. Tem o curso Ginástica para o Cérebro e tem também para as crianças que ainda não estão alfabetizadas, que é o chamado Brincar para Aprender. Ele aprende brincando. Que legal. Tá? Pequenininho, 5 anos, 4 anos, aprende brincando. Ele vai ter uma relação de atenção, foco, disciplina,
criatividade e aquela relação de perder e ganhar num jogo, por exemplo. Entendeu? Porque você percebe isso até em adultos, né, que não estão preparados para perda. Né? Sim. Perda no sentido de, tipo assim, eu e você aqui jogando uma partida, sei lá, isso vai pra vida. Sim, né? Pessoas que não conseguem ouvir um não, né? Não conseguem ouvir um não. Então, assim, tem aquele. Vai criando uma bolha ali de sendo mimado, às vezes, né? E aí, quando recebe um não no mercado de trabalho, começa a trabalhar, é o cara que causa, que pede a conta, que não tem um desenvolvimento profissional por falta de inteligência emocional. Inteligência então, emocional. Esse processo. Cara, você trouxe alguns pontos aqui bem legais, assim, ó, que dá pra gente usar na vida como um todo. Então, que eu vejo, né, que são pontos pra gente levar como consideração. Primeiro é esse negócio de sempre, foi até um dos pontos que você começou falando, sempre é buscar aprender, né? Então, muitas pessoas aqui no Brasil ainda têm essa... claro que a molecada até nem tanto assim, mas algumas gerações já estão assim, eu fiz lá o meu ensino médio, ou fiz minha faculdade, me formei e não preciso mais estudar. Porque eu já tenho meu diploma, já tenho minha profissão, então eu sou engenheiro, sou X, Y, Z, não importa a profissão. Então eu não preciso mais estudar. Então a pessoa ela chega em casa, liga a TV, assiste TV, rede social, e ela não desenvolve o cérebro. Na verdade, ela fica hipnotizada ali pelas redes, pelos meios de comunicação. Não tem um trabalho de leitura, de alguma atividade que faz a mente trabalhar. Isso. E ainda, pelo menos durante a fase laboral dela, ela queima essa energia no trabalho. Mas quando ela para de trabalhar, aí acabou, né? Acabou. Aí já não tem mais nenhum tipo de estímulo, né? Então, por isso que é importante o trabalho. Eu gostei bastante dessa percepção. E o outro ponto é essa questão do foco, né? Porque hoje a gente é treinado para não ter foco. Ou melhor, ter foco nas coisas que não são tão úteis, ou melhor até a minha fala. A gente é treinado para desfocar. Então, por exemplo, desde sempre a TV, o que ela faz? Inserções ali comerciais desfocando aquilo que você tá assistindo um filme do nada da propaganda. E hoje a internet é a mesma coisa. Você abre lá a rede social, uma propaganda. Notificação pulando no celular. Então eu tô focado aqui falando com você. Aí toca o celular já... Isso. Então, esse foco que não gera resultado é muito negativo para as pessoas. E aí talvez esse método ajuda bastante também. Ajuda mesmo. E você percebe assim, alguns resultados que são trazidos para nós, né? Vou te dar 2 exemplos assim, né, que foi dito para nós assim. Um dos nossos alunos, nosso grupo de crianças, um menino de 8 anos, ele chegou em casa falando para a mãe, assim, todo eufórico, vibrando, que tinha tirado um 10 numa matéria X lá, ela não disse para nós qual foi a matéria, mas ele tirou 10 na prova. Né? E ele falou assim, mãe, tirei 10, eu tenho certeza que foi o Supera. Porque o histórico dele não era de tirar 10. Ele não era um aluno de 10, e ele tirou 10. Que legal. Entendeu? Porque o Supera fez com que ele se concentrasse mais naquilo. Né? Um outro exemplo muito bacana foi, esse até para mim foi emocionante, tinha um senhor que começou lá com a gente, 82 anos, né? já viúvo, a filha fez a matrícula dele, ele está lá estudando com a gente e tivemos a nossa festa julina agora no último sábado, e eu perguntei para ela, e aí, seu Pedro, como é que ele está, tal? Ela falou assim, olha, meu pai é outra pessoa. Meu pai, ele era uma pessoa em casa, prostrada, num sofá, sem fazer nada. Ele veio para cá, ele começou a vir para a escola, para o Supera, de ônibus, sozinho, né? Tá feliz da vida, tá uma pessoa feliz. Nós levamos ele semana passada no médico, o médico estranhou, achou ele diferente, e falou assim, mas o que está acontecendo, seu Pedro? Ele falou assim, eu estou fazendo Supera. Eu estou assim porque eu estou fazendo Supera. Aí o médico, a filha falou, ele pediu alguns exames que achou que ele estava muito feliz, né? Pediu alguns exames para ele fazer. Então, assim, são resultados, Márcio, que não vai acontecer assim, ó, eu comecei hoje, a semana que vem eu já estou com um resultado, né? Não, esperado ali já. Não. É um processo, é todo um processo, né?
Então, esses resultados que a gente vê são essas pessoas que estão lá há algum tempo com a gente, 5 meses, o seu Pedro acho que está uns 6 meses, né? Então, o resultado é real, assim, a família vê o resultado, né? Ela percebe, é perceptível o resultado, com o seu tempo adequado, né? É perceptível. Então é isso, assim, é muito bacana estar nesse negócio, entendeu? Dentro do material escolar que o aluno faz a matrícula e leva o material escolar, além do Abaco, que é a principal ferramenta, também ele recebe 8 livros, 4 livros de Abaco, né, que ele vai evoluindo conforme vai indo o curso, né, e 4 outros livros que são livros de desafios, que são jogos, são atividades que ele vai fazer, que vai mexer também, obviamente, com o cognitivo dele. Então, é importante dizer também que tem esse material também, né. Então, Márcio, assim, para mim é muito gratificante estar nisso, porque, como eu te falei do propósito no início da nossa conversa, sabe, assim, eu fui empreender num negócio em que gera significado na vida das pessoas e gera significado para mim também. Perfeito, realização, né? E quando eu vou atender algumas empresas que não é só o financeiro, a gente trabalha a questão de gestão, muitas vezes empresas que estão com problemas financeiros ou com um problema operacional, gestão de pessoas, enfim, aí começa a dar vários problemas ali no negócio, né? É por não ter esse propósito definido, sabe? Você conversa com o empresário ali às vezes, ou empresária, tipo assim, tá, mas fala do negócio. Ah, eu, sei lá, vendo doce, ou eu tenho aqui uma mecânica. Tá, mas por que você faz o que você faz? Tipo, a pessoa ainda tem uma dificuldade, já esqueceu aquele propósito. Muitas vezes ela tá só, tipo, porque paga as minhas contas. E aí não rola, porque, tipo assim, como é que você convence alguém que tá trabalhando com você que ele tem que pagar suas contas só? Isso. Não, cara. Tudo bem, às vezes ele também tá lá te aguentando por conta do pagar as contas dele. Aí você tem uma empresa que todo mundo tá lá para pagar só as contas. E aí, quando você só foca em contas, contas que você tem. Aí por isso que a empresa não roda. E aí o trabalho muitas vezes vamos entender qual que é o propósito, às vezes alinhar algumas coisas, até deixar de lado algumas funções, para que exista essa motivação, né? Então, beleza, então eu tenho pelo o que fazer e por quem fazer, e aí juntar o restante com o processo, metodologia, para que o negócio evolua novamente, né? Porque às vezes a empresa, por muitos anos, acaba entrando numa... assim como a mente, né? Então, às vezes, a pessoa vai lá atrofiando porque parou de ter estímulos e aí vai ficando no sofá e tal. E, às vezes, o empresário ele vai atrofiando também no negócio. Isso. Porque ele fica 10, 20 anos ali fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, não vai buscar coisa nova, não interage com outras pessoas, não cresce e, pelo contrário, só vai diminuindo. Porque no mundo de hoje, se você não está crescendo, você está morrendo, né? Está morrendo. E aí, esse é o ponto que muitas vezes o cara precisa de um chacoalhão. Tipo assim, vamos... botar para movimentar esse cérebro e movimentar o negócio, senão a coisa não vai para frente. Uma frase muito legal, né, que tem, né, aprender, desaprender, aprender, desaprender, aprender, né? Eu sempre penso o seguinte, né, imagina um dentista, né, que não evolui. Eu sou de um tempo, né, na escola, que tinha o dentista lá na escola e aquela cadeira... A minha geração é traumatizada com o dentista. Porque é um dos maiores medos ainda, né? Ainda é um dos maiores medos, mas a nossa geração, a minha geração, assim, tinha aquela cadeira assim, horrenda, marrom, né? Aquele aparelho de fazer obturação, né? Aquele motor. Aquela furadeira. Era exatamente isso, uma furadeira. E imagina se esse dentista de hoje tivesse com aquela aparelhagem daquela época. Né? Então, ninguém pode parar no tempo, né? Por isso estudar sempre, né? Por isso que a gente tem que estar sempre estudando. Você falou leitura, né? É importantíssimo, né? E ler, e às vezes não precisa ler uma coisa da sua área. Ler um romance, né? Vai te trazer muito ensinamento. Né? Ler ou qualquer outra coisa vai te trazer ensinamento. Não é só leitura técnica, né, que vai te resolver o seu problema. Então, é muito importante você estar sempre estudando. Né? E aí, voltando, você está desenvolvendo sua mente. Né? Você está
A leitura, ela te dá vários benefícios, né? Quando você lê, você cria imagem. Ó, o cérebro trabalhando, criando imagem, perfeito. né? Você lendo, você sente, você imagina aromas, né? Então, o cérebro trabalhando. Então, você põe o cérebro para trabalhar na leitura, é muito importante. Sente sentimentos, né? Tipo assim... Sentimentos. Você consegue desenvolver. E no meu ponto para mim aqui principalmente, até no profissional, né? Você tem um repertório, né? De linguagem, de escrita. Também. Cara, você sofre... Assim, ó, eu vejo muito... o quanto que essa nova geração vem sendo debilitada com essa questão da comunicação no português, sabe? Tanto escrito, porque vai cortando as palavras ali no celular, corretor ortográfico toda hora te ajudando, mas aí o que acontece? Ele te ajuda, mas o cérebro não produz aquele conhecimento muitas vezes. Então, às vezes, você está escrevendo errado. Se você vai fazer, sei lá, uma redação à mão. Você não sabe fazer mais. Muitas vezes você está não tendo a melhor performance daquilo que você queria escrever porque faltou a prática, né? Isso. Então, assim, é muito importante isso no dia de hoje. Você falou disso, eu gosto de dar um exemplo, assim, eu tenho dificuldade de fazer conta normal, assim, no lápis, porque por causa do banco, você trabalha com HP, Exatamente. 2 Enter, 2 mais. Não, eu falei que eu fiquei burro, porque assim, com a calculadora comum... Cara, eu passo raiva, porque eu faço 4 vezes a mesma conta, porque você vai e erra, aí, puto, é mais, não é depois o mais. Né? A HP, ela vicia. Ela vicia, e aí é o cérebro, né? Ele está acostumado com aquilo ali. Aí quando você pega uma conta para fazer na mão, você fala, ih, caramba, como é que é isso aqui? Né? E aí o Supera tem muito isso, assim, o ábaco, né? A pessoa sabe fazer conta, né? Mas você fazer no ábaco é muito diferente. Sim. Porque, como eu falei, foco, e tem uma outra coisa, tem a posição de você pegar o lápis, tem a posição de você mexer as continhas, né? Porque você está mexendo coordenação motora fina, o cérebro também, entendeu? Então tem tudo isso. Legal. Então, tudo tem um propósito, não está ali, não é à toa, você entendeu? Legal. Você estava contando a história do fundador da franquia e me veio na cabeça assim, ó, até para quem é empreendedor e muitas vezes tem oportunidades vindo na mão aí e às vezes a pessoa deixa passar, né? Toda empresa, todo negócio, toda marca foi construída porque em algum momento teve um problema, uma dor, uma dificuldade, algo que precisava ser solucionado ou melhorado, né? E às vezes são coisas, às vezes a pessoa tá assim, eu quero ser o próximo Elon Musk, o próximo Mark Zuckerberg, tipo assim, querendo construir um negócio gigantesco. E às vezes as coisas simples é o que dá o resultado e que funciona. Por exemplo, a dor de um pai olhando o filho com dificuldade na escola, como é que eu posso ajudar ele? Pegando meu conhecimento de pessoas próximas para gerar uma ajuda ali que acabou virando um negócio que está ajudando 200 mil pessoas ou mais, com certeza, aí nos próximos meses. Eu me veio na cabeça, também lembrando de pai querendo ajudar o filho, eu não sei se você sabe da história do Banco Imobiliário. Não. Então, o Banco Imobiliário, não vou me lembrar ao certo em que ano que foi, mas eu acho que foi nos anos 1800 e alguma coisa, 1900, que ele foi construído porque o pai não tinha condição financeira de comprar brinquedos para o filho, lá nos Estados Unidos. Ele pegou um papelão e aí, na criatividade dele, eu preciso contar uma história pro meu filho. Eu vou brincar com ele, fazer um jogo. Ele começou a imaginar, assim, vamos fazer aqui. Ele desenhou o tabuleiro, colocou os bonequinhos, colocou as cidades e começou a brincar com o filho dele. Aquilo, o filho começou a brincar com os amiguinhos na escola. Aí os amiguinhos queriam o jogo, aí pedia pro pai dele que estava desempregado para fazer. Aí os pais pagavam para ele, quando foi ver, de um bairro para o outro. Aí ele levou uma vez lá numa grande fábrica de brinquedo, tomou um não. Aí o negócio cresceu de novo, aí ele conseguiu apresentar e vender. E o Banco Imobiliário é um jogo que está aí há
muito tempo. Tem o Monopoly também e tal, mas assim, e que é um grande manual de riqueza. Então, assim, para quem quer trabalhar com finanças, mercado financeiro, ou com prosperidade como um todo, entender a metodologia do banco imobiliário é um negócio assim surreal. E surgiu como? O cara melhorou a vida da família inteira dele, deixou um legado aí para gerações, para você brincar com um negócio que é, tipo, foi uma dor ali. Se ele tivesse dinheiro, talvez ele não tivesse tido a criatividade dele para jogo. Isso. E nem ter visto como um negócio. Às vezes ele fala, pro meu filho, você faz para outra pessoa? Não. É só do meu filho, dane-se você. Não teria tido uma oportunidade, sabe? E outras grandes histórias, assim, que você vai ver que... Os grandes inventos, né, Márcio, assim, eles vêm da ideia de um louco, né? O cara que pensou em voar, tem que voar. O cara vai lá, fez um avião, né? Bolou o avião. Né? E assim vai outras coisas, assim, né? Essas pessoas, muitas vezes não são nem reconhecidas na sua época, só são reconhecidas depois. Perfeito. Mas nasce de uma loucura lá da cabeça do cara, que ele está vendo aquilo, né? Nasce dessa dor que você falou, né? Para solucionar um problema. Sim, mas ele tem que ter essa identificação, porque às vezes o cara ele tem uma ideia legal, ele sabe fazer, ele conseguiu ajudar, mas ele não se permite empreender naquilo, porque às vezes está preso num CLT, está preso com algumas crenças, tipo assim, mas será que isso funciona? Será que os outros vão gostar? E às vezes fica preso essa ideia que poderia revolucionar, ou melhor, transformar vidas, né? Que foi o que fala que você trouxe no início aqui. Isso. Então, pessoas que estão protelando aí uma doença tão séria como o Alzheimer, assim, eu fico bastante... É algo que mexe comigo, sabe? Porque cara, sei lá, pra mim, eu acho que é uma das piores doenças assim, que alguém pode ter, porque você esquecer a sua história, quem são as pessoas que estão próximas a você, deve ser muito triste, cara. Não tive contato com nenhum parente, algum conhecido assim, mas eu imagino que deve ser uma barra aí para quem, tanto para a pessoa como para quem está em volta, né? Eu acho que é mais até para quem está em volta, sabe? Porque a pessoa que está dependendo da fase do Alzheimer, e a Claudete, a mãe dela, está com Alzheimer e bem avançado, ela fala assim, essa pessoa que está já não é mais minha mãe. Então, ela sofre menos do que quem está em volta. Sim, entendi. Né? Faz sentido. Né? Só que, de qualquer forma, tem alguém sofrendo com isso. Então, e aí você tem uma ferramenta, ou que não seja para isso, então assim, vamos imaginar, desenvolver, né? Então, assim, o canal aqui, o podcast, é sempre para trazer algo para quem é empreendedor, mas para qualquer pessoa, porque por trás de um empreendedor existe um CPF, uma pessoa ali que tem dores, desafios, e essa questão da emoção que a gente comentou aqui, do emocional, do equilíbrio emocional, eu vejo que ela se aplica para tudo. Quando a pessoa consegue se entender, consegue melhorar esse autoconhecimento na prática, ela consegue, de fato, ter uma vida melhor. Consegue ser mais, como você falou, né? Menos estressado, consegue perceber coisas sutis do dia ali, como, por exemplo, vamos pensar, eu vou por aqui, eu vou por ali. Uhum. A gente está vivendo num mundo onde está todo mundo ficando muito robotizado, né? Tipo, principalmente aqui no Brasil, eu vejo que essa polarização, essa questão política, muitas vezes você tem muito papagaio de pirata, né? Todo mundo fica replicando. Eu gostei do Nilson, então tudo que o Nilson fala eu vou repetir porque eu sou fã dele. Mas, cara, você não está digerindo o que ele está falando. Isso. Você pensou? Isso. Você conseguiu pegar a sua história e juntar e falar assim, peraí, eu concordo com o que o Nilson falou em partes, porque a minha história me fala que talvez esse ponto que ele está falando não é tão positivo, não funciona para mim, funciona para mim o que o Nilson falou, mas o que o Márcio falou um pedacinho também, ele dá para ir junto. E aí você mastiga aquilo e cria o seu próprio pensamento. É muito, muito interessante isso, Márcio, porque aí você endeusa pessoas que são seres humanos normais, né? E que não necessariamente têm, né? Eu acho que eu ia em estádio de futebol uma época em que as torcidas se misturavam. Legal. Hoje não pode mais ter torcida, só tem torcida única. Por que eu estou falando de futebol? Porque quando as torcidas começaram a se guerrear, isso passou para tudo na sociedade.
Então, pessoas, você falou da polarização, pessoas morreram por causa da eleição, né, da eleição passada, né, assim, o que leva o cara a pegar uma arma e atirar no outro porque o outro pensa diferente dele? Sim. Que loucura é essa, né? Que doideira é essa, né? Isso tinha lá no futebol, né? Então hoje é proibido você pensar diferente. E ao contrário, né? Ao mesmo tempo que a gente fala hoje, né, que o mundo defende a diversidade, aí você fala, não, pensar diferente está errado. Ué, pô, caramba, que incongruência, né? Que incongruência é essa, né? Ao mesmo tempo que tem isso, mas o legal é assim, né, que aí tem uma geração que está aí, né, que pensa diferente, né, que uma geração que olha o meio ambiente, né, que olha as relações humanas, né? Mas tem muito jovem também que pensa do mesmo jeito que você falou aí. Tem, verdade que tem. Mas você tem uma geração, né, assim, hoje eu vi uma coisa assim. A mulher, para trabalhar, eu não vou lembrar o ano lá, tinha que, para assinar a carteira de trabalho, para assinar o contrato de trabalho, o marido tinha que ir junto porque ele concordava. Olha os absurdos. Né? A gente vai ter a Copa do Mundo de futebol feminino. O Getúlio, em 41, fez uma lei que as mulheres não podiam jogar futebol. Né? Olha. Né? E se você pensar, não é tão longe assim. Não é um negócio de 200 anos atrás. Não, né? Não é tão longe assim. E aí, né, nos Estados Unidos, o futebol é um esporte mais feminino do que masculino. Né? Então, que aí tem a ver com a cultura, né? Então, a gente acabou indo para outros temas, mas essa questão da polarização é uma coisa muito prejudicial à nossa sociedade. Tanto que, assim, com a minha equipe lá, eu faço bastante treinamento com o meu time, assim, sabe? Porque foi o que me fez despertar para várias coisas, assim, porque eu estava numa fase no banco que eu não estava sem propósito. Uma das coisas que me motivou a querer ser empreendedor foi uma pergunta que uma amiga me fez uma vez, falou assim, viu, qual que é o seu sonho? E aí eu buguei, cara. Tipo, eu travei porque naquela época, quando eu entrei no banco, eu falei, cara, eu vou ser diretor aqui, vou ganhar muitos R$1.000 aqui, vou ser milionário, vou virar presidente. Se der, eu vou ser presidente dessa instituição. E era uma política do banco. Nosso banco é fechado, então você pode ser presidente. Então, claro que existem uma jornada ali para criar. Mas assim, por um momento eu comprei essa ideia, no meio do caminho murchou, sabe? E aí, essa pergunta me fez, tipo assim, tá, mas qual que é o meu sonho? Aí dentro de um curso de autoconhecimento, tipo, me veio, empreender, ajudar pessoas, participar. Então, assim, isso veio quanto mais eu fazia treinamentos, cursos, leitura de livros, mais me dava esse combustível. Então, com a minha equipe lá, eu faço muito isso, tipo assim, de mastigar um pouco o conteúdo e entregar para eles, mas de uma forma assim, cara, não é para repetir o que eu faço. Eu quero que você digira o que eu tô te dando, mas você pense. Porque às vezes o que eu tô trazendo para você também não é o melhor para você. O melhor para você pode ser outra coisa. Mas é ter essa capacidade de tomar uma decisão. Porque hoje, muitas vezes, a gente está procurando pessoas que sejam salvadores da pátria, que você falou, vamos endeusar um cara ali, e é só uma pessoa. Então, qualquer um aqui, você tem seus defeitos, eu tenho os meus, e isso faz parte do processo evolutivo, né? Isso. Mas eu não consegui enxergar isso e também aceitar, né? Eu acho que esse é o ponto principal, aí da gente começar a aceitar um outro. Cara, que top. E hoje, como é que funciona? Pode falar. Não, eu ia fazer um comentário assim. A pessoa quer empreender, né? Então, acho que tem algumas suportes, né? Legal. O Sebrae, por exemplo, é um bom suporte, né, para você. Sim. E tipo assim, então eu vou abrir um bar porque eu gosto de cerveja. Cara, não é isso, entendeu? Assim, pô, eu viajo sempre, fico numa pousada, eu vou montar uma pousada. Montar pousada é acordar 3, 4 horas da manhã para preparar café para hóspede. Então, você gosta de estar na pousada. Agora, você ser dono de uma pousada é uma outra coisa. Né? Então, se você vai empreender, faça essa pergunta, essa aí que você fez, eu acho que é muito legal. Qual é o meu sonho? O que eu quero? Né? Acho que é isso, porque senão você acha que é uma coisa legal e você fica só no achismo, né? Cara, um negócio que você falou aqui, e muitas vezes porque assim, muitas vezes
por questão... A gente vive num mundo capitalista, que a pessoa quer ter uma qualidade de vida, viver bem e tal. Muita gente é enviesado pelo dinheiro, né? Tipo, tá, vou abrir uma franquia, mas qual que dá mais dinheiro? Qual que eu tenho maior lucro? E às vezes é entender o que você está disposto ou não a viver. Por exemplo, tem muita franquia que é em shopping. Então, tipo, você está disposto a trabalhar de segunda a segunda? Isso. Tipo, horário estendido até 10 da noite, a ter um fluxo de pessoas. Você tá... Então, assim, é entender no detalhe, né? Não só, beleza, isso aqui dá dinheiro, tá, mas tudo que você fizer bem feito com o coração dá dinheiro. O ponto como é que eu executo isso e se faz sentido para quem eu sou, né? Se não faz sentido, nada dá dinheiro. Se faz sentido, tudo dá dinheiro. Perfeito. É isso que o lance. Legal. É esse. Porque o dinheiro ele tem que ser a consequência do trabalho. Mesmo quem está na CLT, o resultado financeiro ele tem que ser a consequência de um trabalho de propósito. Eu acredito muito nisso, Márcio. Assim, não coisa diferente disso, entendeu? Concordo também. Então, assim, às vezes é meio até clichê, né? Tipo, você tá falando que é meio... E porque às vezes, assim, por mais que tem muita gente que repete, fala, não, concordo com você, mas na prática ainda vai estar sempre direcionado só. Não que você tem que ser, tipo, viver só de luz, de amor, não é isso. Mas é saber o que você quer, o propósito, e aí, pra mim, assim, empreender, você tem que ser profissional. Porque, assim, muitas pessoas... quando começam um negócio, às vezes é um negócio, foi uma situação, um acaso, por exemplo. Às vezes a pessoa perdeu o emprego e aí se viu numa situação de, preciso colocar dinheiro dentro de casa, preciso colocar comida para minha família. E aí empreende no susto, né? Não teve um processo. Só que beleza, o cara teve um susto, mas ele tem que se profissionalizar, porque senão ele vai fazer parte da estatística aí que empresas que dentro de 5 anos... não vivem mais de que 5 anos, não chegam a 10 anos, poucas empresas chegam nesse percentual por conta de o cara não ter se profissionalizado. Então, o exemplo que você trouxe da franquia é legal, porque o cara teve que se profissionalizar, porque senão ele não consegue vender o processo. Se ele não padronizar ali o método, o atendimento, o comercial, o financeiro, o sistema, o pós-venda, a metodologia, como fazer abordagem, fechamento, contrato, tudo isso. Tudo, ele não prospera. Ele pode vender para um monte de gente. Daqui a pouco ele tem um monte de gente processando ele pedindo rescisão de contrato. Aí ele fale. Quantas franquias aí não deu certo por conta disso? Então o cara tem que ser profissional. Então quem está no mercado hoje há muito tempo? Quem é profissional? Você não vê hoje um amador que começou um negócio ali, ele pode ser um bom vendedor, vendeu as ideias, mas se no meio do caminho ele não aprender a executar, ele tá lascado. E não é porque deu certo pro outro que vai dar certo para você, porque você vê que as pessoas são diferentes. Perfeito, exatamente. Né? Então, por isso tem que ter essa profissionalização. Então, eu bato muito no que quem quer empreender, e os outros episódios aqui, às vezes o cara pode até assistir com um viés meio assim, ele só fala que empreender é difícil, e é difícil. Claro que pode ser um potencializador de riqueza, prosperidade, de transformação na vida das pessoas, eu acredito muito nisso, mas tem um preço que você precisa pagar. Então, assim, por exemplo, você estava lá aposentado, tranquilo, poderia ficar de boa em casa, mas você decidiu, tipo assim, por um propósito, voltar a ter uma atividade, ajudar as pessoas a fazer. Então, você tem uma rotina, que como você falou, tem um compromisso toda terça-feira, tá lá no grupo, tem um compromisso de disseminar passar um pouco aí, fazer relacionamento, fazer a gestão do negócio também, que fica aí na... Sim. Então, que depende de bastante funções, ali eu né? cuido de toda a parte administrativa, eu cuido lá, né? Mas é isso. Que legal. Então, assim, e como é que tá sendo... Quais são os desafios aí, ou sei lá, melhor, não só os desafios, vamos falar de coisa boa também. Quais são as projeções aí, o que você está imaginando para os próximos meses, para o próximo ano, já que veio num crescimento tão legal aí no último ano? Não, legal. Assim, então, como eu falei, nós chegamos a 100 alunos com um ano e pouquinho na gestão da escola, né? Eu pretendo, né, tenho o objetivo e conversado com a equipe da gente chegar até dezembro em torno de 130 alunos pagantes, porque a gente tem os que entram e tem os que saem também. Sim, né? sim. Chegar a 130, rotatividade ali. Tem uma rotatividade.
chegar pelo menos a 130, assim, no curto prazo, esse seria a meta aqui agora, entendeu? E aí, para o ano que vem, para 2024, aí sim chegar até o final do ano, pelo menos a 200 alunos. Legal. Que aí dobrar de novo, que legal. Que aí, assim, aí você estabiliza de vez e aí só cuidar, Sim. bem cuidado, né? Time que está ganhando se mexe, né? Aquela coisa, time está ganhando não se mexe. Mentira. Mexe, você fica para né? trás. Você fica para trás, né? Então você sempre tem que estar cuidando daquilo, né? E vendo que para coisa ir para frente. Legal. Né? A escola está aqui na Vila Arens, né? Bem localizada aqui. Bem tranquilo ali mesmo. Eu deixo a Gabi direto ali. Você sempre leva lá, né? Cara, assim, ó, um ponto só até para complementar o que você está falando, isso é muito legal. Você ter metas realizáveis, aplicáveis ali, e ter uma noção, assim, de curto espaço de tempo, uma projeção de um ano. Isso, talvez, eu acredito que você aprendeu lá no banco, nas outras empresas que você trabalhou, porque isso era muito à vista, né? Era um negócio muito fácil de digerir. E isso para um negócio é muito importante, porque, por exemplo, eu atendo várias empresas, quando eu começo ali o atendimento, você pergunta, cara, mas qual que é a meta de vendas? O cara não tem uma meta. Aí você fala, cara, mas você tá há 10 anos, não tem uma meta de venda? Não. Tipo assim, já tive time que a atividade principal do cara era vender e era aberto. Tipo assim, ó, vamos vender aí, tipo, vamos fazer negócio. Tipo, cara, não, tem que ter uma meta, tem que ter um objetivo, tem que ter uma superação, tem que ter um alinhamento ali de propósito. Ó, quem chegar pro vendedor, você tá disposto a ir mais? Vamos lá. Então, assim, é muito legal isso, porque muito empreendedor fica apaixonado pelo negócio ou já tem um movimento, por exemplo, beleza, cara, você fez um baita de um arranque aí, né? Em um ano, tá, dobrou. Você poderia falar, beleza, agora a gente tá de boa aqui, tá faturando, tá top e esquece o próximo passo. E essa visão de próximo passo, ela é fundamental para qualquer empreendedor. Então, muito legal isso aí. Não, porque a vida nos prepara algumas surpresas. Quem diria que ia ter uma pandemia nesse meio? Exatamente. E aí, a pandemia fez com que os serviços, as pessoas deixaram de frequentar os serviços. Pilates, academia, não sei o quê, né? Criaram-se várias soluções online e tal. Sim. Mas, né? Então e é o que você falou lá atrás, né? Da gordura, né? Então, deixa a gordurinha para se preparar para esses momentos, né? Para essas dores de barriga que aconteçam aí. Mas é isso, assim, eu sempre acreditei nessa coisa. Eu acho assim, né? A gente falou de banco aqui, mas há um aprendizado enorme, né, nesse negócio de banco, né? Assim, eu adoro trabalhar com planilha de Excel e conheço pouquíssimo do Excel. Assim, eu sei que o Excel ele é uma tremenda ferramenta, mas eu uso ele pouco. Mas assim, tudo é meus negócios. Isso é funcional, né? Funcional. Exatamente. É isso. Então, eu também. Então, assim, por mais que eu trabalhe com consultoria financeira, o cara fala, nossa, deve ser ninja das planilhas. Não, eu sei o básico ali. Quando eu não sei, eu vou buscar ali, tipo, algum modelo, vou ver quem sabe, peço ajuda. Mas é o básico, assim, que funciona, né? Então, você tem um modelo de gerenciamento, de controle, e você ter esses indicativos, né? Esses indicadores aí de resultado é muito importante, que a gente viu lá muito no banco, e no dia a dia do que empreende, ele é um grande diferencial para tomar decisão rápido, né? Então, você rápida, isso. Pô, aqui não tá legal, então você já consegue corrigir rápido. Tem negócio que o cara tá 6 meses ali no prejuízo e ele não tem essa visão. Não toma decisão rápido, demora, procrastina para fazer. Porque é isso que você falou, né? Ele não tá vendo, né, o que está acontecendo. Ele acha que tá tudo bem. Eu acho que entra tanto, acho que sai tanto, acho que eu tenho tanto. Aí quando ele vai ver, aqueles tanto que ele imaginou é nada daquilo. Né? Porque aí é uma parada até porque a gente tem essa parada de associar as coisas de uma forma que é benéfica pra gente, né? Então, quando é um gasto, você joga para baixo, quando é um receita, você joga para cima. Você vai arredondando, né? E nas finanças de um negócio, isso aí é uma loucura, porque se você não tem a mensuração ali específica dos custos, da receita, você não gerencia, né? Aí você não gerencia, qualquer furinho pode afundar um navio, né? Isso Cara, que legal. Então, para quem ainda não quer conhecer um pouco mais aí o seu trabalho, né? Então, nas redes sociais, como é que encontra você? O endereço lá da filial para o pessoal conhecer um pouco mais. Então, o endereço físico é na rua
Regente Feijó, número 88, aqui na Vila Arens. Né? Na rede social, tanto no Instagram quanto no Facebook, procure a gente lá no Jundiaí, Supera Jundiaí Vila Arens. Legal. Você vai nos encontrar lá. Vai ser, inclusive, faço convite, vá lá olhar, você vai ver bastante coisa bacana lá. Assim, você vai ver disso que a gente falou aqui, bastante coisa legal lá na nossa rede social. Maravilha. Eu vou deixar na descrição, então, para você clicar e conhecer um pouco do trabalho, né? E fazer uma visita lá na escola lá para conhecer um pouco aí a metodologia. Serão bem-vindos. Muito bom. Obrigado pela participação. O tempo voou, foi muito legal. Essa obrigado, troca Márcio. com você, essa experiência aí de profissional que você vem trazendo, o que é o trabalho que vocês vêm fazendo também, que é muito legal, para ajudar as pessoas aí a crescerem, a se desenvolverem e a prosperarem, com certeza. Márcio, só para dizer uma coisa, assim, para finalizar, claro, né? Pelo menos da minha parte. Você quer empreender, quer fazer alguma coisa? Faça relacionamento, né? Isso. Então, quando eu falei que vim para a associação comercial fazer relacionamento com outros empresários, pessoas que você conhece, que já empreenderam, que são de outro ramo, que não do ramo que você está imaginando, conversa com essas pessoas. Porque todo mundo tem alguma coisa para trazer. A questão do aprendizado, né? Todo mundo tem algo para te dizer dos perrengues que ela passou, para te auxiliar. É isso. Perfeito, cara. Eu vou complementar. Eu fiz a gente tem... Agora, cada dia nasce uma rede social nova, né? Então, o Grupo Meta lá do Facebook fez o Threads, né? E aí eu postei hoje um negócio exatamente sobre isso, né? Que muitas vezes a gente fica preocupado com a opinião dos outros e o que a gente tem que ficar preocupado é com o conselho dos outros. Então, muita gente às vezes eu não vou falar, eu não vou fazer, o que o outro vai pensar de mim? E às vezes é a opinião de uma pessoa que não vai agregar nada na sua vida, que não tem... Primeiro, que a pessoa vai te julgar de forma rasa, às vezes ela nem tem aquilo que você precisa de conhecimento para aquele ponto que você precisa, então a opinião dela não vai te ajudar. Agora, conselho vai. Conselho, se você pegar um princípio judeu, que você ter muitos conselheiros vai te ajudar a tomar melhores decisões. Na história mostra que pessoas bem desenvolvidas, bem sucedidas, tanto como governadores, pessoas que lideraram ali, tinham bons conselheiros e foram muito melhores nos resultados. E aí é ter conselho de pessoas específicas, como você está falando. Vai buscar um cara que empreendeu em outras áreas, que teve um resultado legal, ou não teve um resultado, mas vai te compartilhar ali as ciladas que pode ter. Então, quando você busca conselhos, você cresce e se você for humilde para botar em prática, com certeza sua vida vai melhorar. Então, essa é a minha mensagem final. Quero que você, se você gostou do episódio, já coloca o curtir aí, inscreva-se no canal e também coloca nos comentários aqui o que o Nilson trouxe que te ajudou, que foi legal. Já interage com a gente aí também. E esse episódio é 49, então a gente tem mais 48 histórias incríveis para trás aí. Volta lá, assiste os outros episódios, como a história do Nilson aqui, que é uma pessoa que empreende, está ali no dia a dia, tem uma história real. Aqui os outros convidados também tiveram insights incríveis como o dele. Então quero que você me siga nas redes sociais também, Márcio Carribeiro, e nas 100 dívidas bancárias, se você tem dívidas bancárias, precisa de uma ajuda para sair dos juros abusivos e negociar as dívidas de forma justa, então segue as nossas redes sociais. Nilson, mais uma vez, obrigado. Gratidão aí pela participação. Obrigado a todo mundo que está nos vendo. Um abraço a todos. Encontro você no próximo episódio. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.